Aí ele tá dizendo o seguinte, esse sistema, ele é falido. Acabou, ele não tem. A gente sempre precisou de outra base, de outra ordem. E aí vem a ordem de Jesus. Então, Gênesis 14, quando introduz ali Melquisedeque, tá dizendo o seguinte, Melquisedeque abençoa Abraão. Então, ele é superior a Abraão. Se ele é superior a Abraão, por que ele é superior a Abraão? Porque ele é de uma ordem superior. E, inclusive, Jesus também é dessa ordem superior. Isso para os cristãos, eu acho assim, a minha ideia é que eles estavam sofrendo, a iminência de uma quebra do templo estava para acontecer, a destruição de tudo, ia ser uma mudança, porque a queda em 70 introduziu um outro tipo de judaísmo, sem base de templo nenhum, que foi o judaísmo rabínico. Então havia uma insegurança. Tá dizendo, olha, pode quebrar qualquer coisa aqui. Já não é com base mais no templo, nem na genealogia, mas no juramento divino. Ele jurou e ele jurou para sempre. Por isso que eu acho que é forte essa mensagem de eternidade, assim, do autor de Hebreus, né? Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 617. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu fico pensando o que o autor ou autor aos Hebreus escreveria se a audiência dele ou dela fosse mais adulta espiritualmente falando. Fico pensando, né? Porque, mano, eu não esperava isso sair. Porque sabe o que é? Mano, o capítulo 5 ele fala assim, olha, eu queria escrever coisas mais profundas pra vocês, né? E, mano, em hebreu já é complicado pra caramba, mano. Um monte de nerd, né? Exato, eu fico pensando, mano, se ele tivesse escrevendo pra uma comunidade, a primeira, né, comunidade, tipo assim, os primeiros ali, né? Porque dizem que é uma segunda geração de crente e tal. Mas se fosse uma galera mais preparada espiritualmente, né? O que ele escreveria? Aliás, Paulo aos Coríntios, escrevo pra vocês como carnais. Mano, já é uma parada meio, né? Enfim, a Netflix acabou com a gente, galera, mas é isso aí. Bom, sou Guilherme Nunes e não, Melquisedeque não era Jesus. Caramba! Bom, eu sou a Cíntia e vocês vão ter... Gente, eu tô rindo não da Cíntia, tá? Porque eu já sei o que ela vai falar. É porque assim, gente, eu não consigo ler Hebreus sem lembrar desse meme, que é o meu meme predileto desses da internet. Mas eu vou ter que cantar pra vocês entenderem. Vai. Tem uma musiquinha que diz o seguinte... Jenny, já... Vai. A Jennifer já entra com a música, já. Vai. Sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Ai, gente, eu não conhecia esse meme. Atenção, Brasil. Cara, isso é absurdo. Gente, é maravilhoso, que eu não ia aguentar de dar risada. Não dá, não tem. É que, cara, Melquisedeque já não é fácil de falar. Não é. E ela conseguiu tornar mais difícil. Melquisedeque. Nossa, mano, é muito bom, parabéns. E eu sou o Luiz Henrique e não existe supersessionismo diante de Hebreus. Caramba! Amei. Sério? Hashtag coração. Que isso? Calma que a gente vai chegar lá. Vamos explicar? Eu quero saber, por favor. Gente, estamos aqui em mais um episódio da série Aliança aqui no Bibotalk. Nós temos vários episódios onde a gente introduz vários livros da Bíblia e agora vamos falar sobre Hebreus, né? Quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu. Não sabemos. Muito obrigado, esse foi mais um BTcast. Now the world don't move to the beat of just one drum. Mentira. Antes, vamos lá. Galera, Hebreus fala de anjos, né? É em Hebreus que fala que a gente pode estar hospedando anjos, né? Anjos, e nem sabemos disso. E eu já quero começar contando uma história, porque eu tenho uma história com um anjo, já é clássica aqui no BTcast. É o do Chevette? É a do Chevette. Essa é boa. Os ouvintes das antigas já conhecem essa história. Renova, mas é sempre um novo, YouTube. novo. Então eu acredito em anjo porque eu tinha terminado meu namoro com a Xanda e a gente tava naquela fase de reaproximação e tal. E eu tinha que conquistar de novo aquela coisa toda e tal. Aí ela se formou e ela me convidou pra formatura dela. Aí eu pedi pra sair mais cedo do trabalho, porque eu trabalhava à noite. E eu peguei a minha motinha, minha Honda Bis 110 cilindrada e fui pra BR pra poder cortar caminho pra chegar na faculdade dela, onde que ela ia se formar. Cara, mas eu não sabia onde que era a faculdade, mas eu inventei de ir pela BR porque eu achei que eu ia saber onde era a entrada, eu não sabia qual era a entrada, não tinha GPS, se tivesse era moto, era muito difícil. Aí o que acontece? Mano, eu acho que é aqui, virei, desci, saí da BR e desci lá a rua, mas mano, onde é que fica a Univille? Nisso eu vejo um Chevette branco e um cara encostado lá.
Aí eu pego a minha motinho, chego até o cara. Ô, mano, tudo bem e tal, cara? Bicho, eu preciso chegar na Univille. Como é que eu faço? Ele, cara, eu tô indo pra lá. Ou seja, o cara tava parado de chevette na saída da BR. E quando eu chego, ele fala, eu tô indo pra lá. Podia ser um maníaco? Podia ser alguém? Podia. Mas era um anjo que me guiou até a Universidade Univille, onde eu fui lá, participei, bati foto. E a gente tem até hoje essa foto e tal. Mas você sente que, de fato, era uma coisa meio... Você tá sendo irônico aqui. Não, eu não senti nada na época. Só a felicidade porque eu tinha alguém... Porque você conseguiu chegar. É porque eu consegui chegar e Por conquistar causa o coração desse da morena. anjo, Bibo casou com a Xanda. Exato. Não, mas assim, Isso. o que eu fico de cara, e Dois eu assim, filhos. eu acho que talvez não seja um anjo, mas o que foi muita coincidência, assim, tipo, muita, é o cara tá parado lá, entendeu? E eu chegar, ele, eu tô indo pra lá, entendeu? E o cara foi embora. Tipo assim, detalhe, ele não foi pra Univille. Ele, quando tava chegando no Univille, ele me deu seta, eu também já vi, eu tô do campus e tal, e ele pegou e foi reto, ele não entrou na Univille. Ou seja, onde está o cara do Chevette? E aí, de repente, o Chevette saiu voando. Mas enfim, eu tenho uma história com anjo pra contar. E vocês têm história de anjo pra contar? Mentira, não era esse, né? Era anjos da cultura pop, literatura e tal. Nunes, você quer falar um anjo, demônio? Quer contar uma experiência com anjo? Tu tem cara que tem experiência com anjo, né? Ainda mais com os remédios que tu toma, com certeza alguns anjos. Não, tem algumas, mas deixa eu ir pros anjos aqui. Eu tava Vamos. pensando num anjo que ele teve uma queda no processo que foi o Anakin Star Wars. Caramba, mano, É tu tá... sempre assim, cara. Caramba, mano. Tu não, acha que ele é um anjo, O cara? Padmé, no segundo episódio, chama ele de anjo claro, anjo alguma coisa. assim. Olha aí. E é muito interessante que ele vai... É mesmo no processo de queda dele, né? Sim. E como ele resiste à força pra não cair nas Dark side. nesse lado escuro, né? Sombrio. Sombrio. Então eu acho assim que... Pra mim, ele é quase um super-herói. Porque é muito dramático o lado dele do mal. Tem dessas referências Sim. aí. Ele não é assim, ele não é o cara que eu estou entregue só porque eu estou entregue. É um drama a entrega Tanto dele. que tem uma redenção. Gente, isso não é spoiler, né? Por favor, Pô, né? todo mundo já assistiu, né? Não, se você não sabe eu como é que... resisti, mas também realmente... Não, ele tem uma redenção, Qual é né? o que ele faz, que acontece isso com ele? Qual dos filmes? É um dos novos. Que é o dos clones, não é? É o 2, que ele já até aparece de preto e tal, não Ele é? se transforma, que o Anakin tem essa transformação. Então. Ah, não. É. Isso Ataque é dos a Clones. Vingança dos Siths. Vingando os Ele se transforma, é a vingança, que é o melhor. É, a vingança do melhor. Sith. É o Gente, melhor esse de filme é o todos. melhor Assim, de todos, é o melhor de todos. É. Mas também. É uma tirando fala pesada essa, é o melhor de todos. Mas enfim. os- Rogue One é o melhor de todos. O Rogue One é o melhor de todos. Eu não assisti Endor ainda. Vocês assistiram Endor? Endor não me pegou. Não assisti ainda, mas eu gosto muito de Rogue One. Gosto de Rogue One? Pra mim é o melhor Star Wars que existe. Não assistiu? Não gosto de Star Wars? Assisti todos, eu sou fã do Star Wars, mas É? eu não gosto. Não gosto de Rogue One, que pena. Mas é isso, de fato, ele começa a vestir preto e tal, aquela coisa, tá indo pro Dark Side e tal, né? Mas ele se Passar redime, lápis né? de olho, né? É. Aí, quando Exato, é. começa a passar lápis de olho, dá muito É o Dark E Side. o drama quando ele tá ali, vai atrás da Padmé e quase mata ela. Sim. Ela tá grávida e quase mata, e ele quase estraga tudo. Né, ele fica com essa culpa, né? Porque ele Exato. acha até o final de que ele matou a Padmé e os filhos. Sim. Caramba. E os é. o bebê, né? Eu Uma sou queda, seu pai. né? A Eu sou queda. seu pai, é. Tá bom. É um bom anjo, bom anjo. E tu, Luiz? Qual é o anjo? A gente fez as aberturas? Fizemos? Eu fiz as aberturas. Fizemos, é tá verdade. mais perdido que eu, hein? Perdido, Rapaz, eu posso estar perdido, Eu vou tu não? falar... Você falou do Tu supersticionismo. tá chegando eu agora, vou mano. falar- É verdade. Eu vou falar sobre o anjinho da Turma da Mônica. Meu Deus. É, que aquele... Mas observe que ele é o único anjo pra todo um bairro. Ah, tá bom, tá bom. Não, assim... só que as crianças são muito arteiras. Ele não dá conta. É. E aí eu deixo aqui a ideia de que talvez... Ele no era um RH anjo, ele era um anjo territorial, né? Ele era um anjo territorial. Atenção, Elohins. É, exatamente. No RH celestial, talvez ele deveria... Deveresse, boa, ele deveresse. Gostei. Acho que a gente tem que Ele inventar a palavra. devesse- Vou usar deveresse agora. Deveresse, né? Ele devesse ter uma promoção. Pronto, é isso. Boa. Cara, Cara, anjo, antes, né? anjo da cultura pop, eu gosto do Nicolas Cage. Outro também anjo que Aí, caiu, ó. entendeu? Bom. Para viver o amor. Entendeu? Aliás, a música da Beyoncé, Halo, seria a melhor trilha sonora para esse filme Cidade dos Anjos do Nicolas Cage e Meg Ryan. Entendeu? É anacrônico. É anacrônico. É anacrônico, né? Mas é isso. Mas eu gosto do anjo do Nicolas Cage. Eu não gosto do que acontece, mas é bem o lance da queda, né? E a queda torna ele humano. É legal. Eu gosto. É isso, enfim. Você, diz aí pra nós, qual anjo da cultura pop que você gosta, ou da peça teatral, enfim,
qual o anjo que você... Pô, eu gosto desse anjo aqui. Gente, na série Aliança a gente introduz livros da Bíblia e hoje vamos introduzir Hebreus. Luiz, pra gente começar a falar de Hebreus, a gente começa por onde, né? Eu até brinquei que a gente não sabe nada, né, de Hebreus, quem escreveu, mas a gente começa o quê? Por onde... A sua pauta, você que agora que é o senhor das pautas aqui do Bibotalk. Senhor das pautas. Senhor das pautas, Senhor das olha pautas. aí. Senhor das armas com o Nicolas Cage, já que a gente Exatamente, citou no muito começo. bom, né? Senhor das moscas também tem. Verdade, ó, vai ser um quadrinho que eu comprei, não li ainda o quadrinho. Olha. É, comprei o quadrinho Senhor das Moças. Mas vamos lá. Pipoca nanquim? Pipoca nanquim. Não, é pipoca e nanquim, eu acho, exatamente. Mas aí, Hebreus, por onde começamos em Hebreus? O que você quer perguntar para os nossos convidados que estão ali de preto, do outro lado da Quem mesa? escreveu? Eu acho que a autoria, passar pela autoria é algo muito importante. Muito porque a gente tem uma cultura já enraizada que foi Paulo. Foi Paulo, não foi? Não, foi Paulo. Foi Paulo. Foi Paulo? Foi Paulo. Durante muito Paulo. tempo acreditaram que sim, tanto que existia esse... Ele era colocado junto com as epístolas paulinas, né? Então, por um momento, se acreditou que sim. Mas não é um consenso. E, na verdade, como diria Orígenes, só quem escreveu, só Deus sabe. Boa, obrigado. Falou uma coisa boa, Origem. Mas, cara, o fato de Hebreus... Eu acho que não sei se a gente pode puxar aqui, Gui... talvez até a questão da canonização de Hebreus, né? Sim. Porque se a gente puxa o lance da formação do cânon do NT, Hebreus, ele teve, né, demorou um pouquinho para entrar no cânon, mas acabou entrando no que a gente tem até hoje como palavra de Deus aqui para nós. Mas talvez isso nos ajude a explicar um pouquinho a questão da autoria, porque era importante o lance da autoria para entrar no cânon, né? Ou não é mais? Na época que eu estudei era, hoje em dia não é mais? O que a gente observa na história da igreja é que a igreja oriental, que era a igreja grega, ela aceitou de bem ser Paulo, né? Paulo é o autor da parada. É tanto que a gente vê ali em Alexandria, os documentos e o Códice Alexandrinos coloca já Paulo como autor junto das 13 cartas paulinas, como a 14ª. Então, a entre parte... Romanos e entre 1 Coríntios, né? Isso. Não, antes de Timóteo, Antes no caso. Timóteo, isso. Então, a igreja oriental, ela já aceitava muito bem desde o início, porque ela olhava para a teologia. Então, o foco dela era a teologia. E a igreja oriental, grega e Alexandria, também aceitava muito ser de Paulo por conta da teologia e por conta da linguagem hermenêutica. Porque era uma linguagem, querendo ou não, mais tipológica, mais metafórica. Um olhar para o Antigo Testamento, mas como a escola de Alexandria foi se especializando. Que era aquele olhar de uma leitura espiritual mais profunda do texto do Antigo Testamento, que era muito presente no livro de Hebreus. Então isso era a igreja oriental. A igreja ocidental, parte latina, e principalmente Roma, ela já vai ter resistências a Paulo, porque, obviamente, que essa resistência ela cai lá em Jerônimo e Agostinho, no século IV, mas a resistência, como é que ela vence a resistência? Ela vence a resistência dizendo o seguinte, olha, pode ter sido Paulo, pode ter sido Lucas por intermédio... Paulo por intermédio de Lucas. Gosto dessa, hein? Pode ter sido, como o Tertuliano colocou, Barnabé. Ou pode ter sido, como alguns da escola de Alexandria colocavam também, Apolo por conta da retórica. Isso já não foi Lutero que disse que era Apolo, já desde antes colocavam Apolo. Olha só. Sim. Boa, boa. Então, a igreja oriental já aceitava, a igreja ocidental disse assim, pode não ser Paulo, mas era alguém próximo dele. A teologia é paulina, né? Isso. Tem muita E também teologia tem um paulina. detalhezinho que Timóteo é citado. Exato. Isso. Então, você tem alguém ali do círculo Timóteo. de Paulo. Mas isso, a ideia de Timóteo ser aceitado, né, ou citado ali na carta, seria um desenvolvimento posterior. A alta crítica até mesmo considera essa questão de que poderia ser um anexo ao que seria um documento primitivo. Depois isso foi caindo por terra e tudo mais, de que isso estava realmente na redação primária. Mas existia muita desconfiança de que parece que a estrutura epistolar só aparece no final. Né? Ela não aparece no começo. Com relação ao cânon, a igreja ocidental ela aceita, a igreja oriental aceita, mas não dizendo que era Paulo, mas do colegiado de Paulo. E isso reverberou no cânon. O cânon muratoriano não aceitava, até onde eu lembro aqui, Hebreus. Você não tem Hebreus, mas você já tem no de Laodiceia, você já tem no de Cartago, você já tem no de Alexandria. Nos outros, eles já aparecem. Todos aparecem sendo Paulo, por dois motivos. Ou teologia, ou por eles considerarem que, mesmo sendo Paulo, foi alguém próximo de Paulo. Né? Então, a gente tem isso aí. Então, mas mesmo assim, a igreja ocidental, como era mais conhecida, e por ter tido essa resistência no início, fez com que houvesse a resistência
para dentro do cano. Houve um pouco, entende? Não foi generalizado. Que eu acho o seguinte, há muitas vezes dentro da literatura crítica do século XIX, diz assim, nós não sabemos o autor. Então, Hebreus não era para ter sido aceito. Não foi assim. Hebreus já foi aceito desde o início, numa parte da igreja, mas da outra teve resistência, mas sempre foi aceito. Não foi porque não houve esse problema. Tiago foi o mesmo jeito. Sim. Tiago demorou para ser aceito, então tem que colocar dúvida sobre ele, deve tirar porque... Não. Demorou a ser aceito porque não circulava tão fácil. Custava isso aqui. Exato. Então a igreja, era normal parte da igreja não aceitar alguns documentos de primeiro porque não chegou com tanto volume a ela. E até quando tu fala, é importante a gente... Talvez você que é ouvinte novo aqui e tal, e às vezes não tá acostumado com essa linguagem... A igreja, percebe que tu falou, né? Igreja oriental e igreja ocidental. Sim, exato. É muito importante quando a gente lembra um pouco de história da igreja, saber que a igreja não era assim um monumento único, né? Perfeito. É uma galera com teologias diferentes, com aspectos litúrgicos diferentes e tal. Então, a igreja nunca foi essa coisa unida, né? Como a gente às vezes quer pintar a igreja primitiva. Porque os pais da igreja disseram. Cara, quais pais da igreja? Da onde? Sim. Oriente ou Ocidente? Porque isso vai influenciar na cristologia. Tem uma série de questões que pega e tal, né? Então é muito legal. O fato é, acho que o que o Nunes está trazendo sempre teve parte da igreja que reconheceu esse livro. E Tal. uma Legal. outra parte que também era muito desconfiada, né? Sim. Com esse escrito, né? No século XIX veio Adolf Harnack e propôs a Priscila. Sim. Pois é, essa é que eu mais gosto. Tem uma outra suposição também que seria Clemente. Isso. Porque Sim, porque tem Clemente, muitos na ecos, né? carta, na epístola dele aos Coríntios, ele cita... Ou tem textos ali bem parecidos com Hebreus. Então tem gente que acha Cara, que... Clemente é o cara que escreve pra Corinto também, né? E aí tu percebe que o escrito de Paulo não serviu pra nada. Mentira, calma. Brincadeira, Espírito Santo, brincadeira. Não, é que quando eu leio as cartas de Clemente a Corinto, falei, mano, primeiro que parece muita cópia das cartas de Corinto, de Paulo aos Coríntios. Cara, assim, São mano, os mesmos tá problemas, ele tá copiando Paulo, cara. Mas não é porque a igreja continuava com os problemas muito semelhantes. Meu, e sabe o que me assusta? A gente lê a carta de Paulo aos Coríntios e fala, mano, Paulo tá escrevendo pra nós. Ou seja, sempre o mesmo e velho bom ser humano. E aí tem duas hipóteses aí. Ou Clemente teve contato com Hebreus, o que nos ajuda na questão de datação, uma Olha vez que aí. a carta está no final do primeiro século. Então já coloca Hebreus dentro desse De período. punho apostólico, né? Ou tem alguns que vão dizer que ele poderia ser o escritor. E como disse o Nunes, o Adolf von Harnack é o primeiro a propor Priscila, mas hoje muita gente acha essa ideia bem plausível. Tem até um livro, eu não vou lembrar o nome da autora, mas inteiro escrito sobre a possibilidade de ser Priscila. E alguns vão dizer que foi Priscila e Áquila. Só uma pausa aqui, gente. O Luiz tá tão co-host ultimamente dos podcasts que a gente fala os mesmos entendeu? Como é que tu falou? A gente falou a mesma palavra junto agora. Exato. Não foi o Nunes, foi eu. Não, tu falou. O Nunes falou daí eu. Exato. E tu falou exatamente. É isso aí, tá, já. Tô criando um filhote. Agora, atualmente, nos estudos linguísticos, existem muitos estudos que ajudaram a desenvolver mais um possível autor. E um desses estudos foi... a linguagem de Hebreus é uma linguagem falada? Foi alguém que falou ou alguém que escreveu? Ou alguém que escreveu... Deixa eu colocar assim. Foi alguém que escreveu o que alguém falou ou foi direto escrito? Então, a gente, pelos estudos da linguística moderna, Fernando de Saussure, etc., a gente hoje, pelo grego, a gente consegue observar melhor se foi um sermão escrito. Caramba! Ou uma carta escrita diretamente. Então, por exemplo, já desde a Igreja Ocidental, já diziam que foi Lucas que escreveu o que Paulo pregou. Isso já disse lá atrás. Mas os recentes estudos, eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas a gente pega várias análises probabilísticas, usando inteligência artificial, para poder fazer uma relação de linguagem com o corpus paulino, com aquilo que Paulo escreveu, para poder identificar. E dá basicamente quase 89% de acerto. Caramba! Então, qual é a proposta mais atual, pessoal do McMaster, Stanley Porter, etc.? É que Paulo foi um sermão de Paulo que Lucas escreveu. Ou algum sermão de alguém que Lucas escreveu. Ou sermões, né? Porque um sermão só, né? Porque tem vários temas dentro da carta, né? Sim, pode ter sido uma coleção, etc. A ideia é alguém falou, alguém pregou. Exato. Alguém estava no homilia. É que sabe o que nesse lance de autoria aí, poxa, sensacional, obrigado, gente. Eu, inclusive, abre a câmera aqui, DJ.
Ó, gente, merece o seu like isso aqui, né? Só o que a gente já falou aqui merece o seu like, merece a sua inscrição, né, aqui nesse canal, tá? Ativar as notificações, por favor. É a forma de você nos ajudar a continuar fazendo aqui esse podcast sentado numa mesa, tá? Isso aqui tem aluguel de estúdio, né? Os meus amigos, ainda bem que eles vêm de graça aqui, porque eu não dou oferta pra ninguém, entendeu? Eu só pago as despesas, depois você me passa aí o chave Pix e quanto gastaram pra chegar aqui, né? Dou comida também, que a gente alimenta o pessoal, mas então eu tenho que vir pra cá, alugar estúdio, avião, hotel, coisa arada. Então assim, o mínimo que você pode fazer é dar o seu like, se inscrever no canal e deixar rodar aí aqui no YouTube os nossos vídeos pra nos ajudar, que dá uns centavos de reais, tá? Não dá dinheiro não, é isso, mas se você puder fazer isso, já nos ajuda dando seu like. Voltando aqui. Mas olha só, Nunes e Cíntia. E o Luiz também. O Luiz pode falar também. Luiz, tu pode falar, tá bom, Luiz? Pode falar. Tá ok, eu posso Lu, falar. pode falar. Tá liberado. Não, é porque assim, ainda nesse lance de autoria, né? É porque de fato não tem uma identificação do autor, né? Isso chama muito a atenção. Porque todas as demais cartas do Novo Testamento, ela, né, ainda que talvez não seja o autor, isso é uma outra discussão, mas tem ali fulano de tal que tá escrevendo pra não sei quem e tal. Todas têm, né? Todas têm. Aqueles que defendem a autoria de Priscila vão dizer que é justamente por isso que ela não coloca o nome dela, por ser uma sociedade onde não se aceitaria. Pois é, uma carta eu acho esse escrita por argumento uma bom, mulher. Porque cara, o entende? fator vergonha pesa muito na ausência de uma autoria De uma omissão, explícita, né? e de uma omissão, né? né? É porque assim, por exemplo, vamos lá, tem muita discussão sobre as 3 cartas de João. Beleza, você pode discutir a autoria das 3 cartas de João, se Sim. foi mesmo João que escreveu. Sim. Tá, ok. Mas tem lá, é João. Ou seja, em algum momento, mesmo que seja um pseudoepígrafe ou, né, ou uma autoria que não seja joanina, mas foi identificado como João. Em algum momento colocaram lá que é João. Exato. Ou Cara, e- outro João. Ou outro João, exato. Mas o fato é que em Hebreus não fizeram isso. E Exato. isso que me dá raiva, mentira. Então, e é por isso, porque na epístola você tem estrutura de quem está enviando. Só que em uma pregação, você não tinha a característica de se apresentar. Por isso que trazer a pregação para a ideia do discurso e entender que Hebreus não é uma epístola e sim uma pregação, já nos auxiliaria a tirar, tipo, não é importante. Olha aí. Se A gente achando que só o Hernandes Dias Lopes exato. lança livro. Foi o primeiro livro transcrito. Exato. Aí, ó, a primeira transcrição que virou livro foi aí, ó, a galera de Hebreus. E talvez o Lucas tenha feito o trabalho de copyright, né? Mas vamos lá, mas o grego de Hebreus corresponde com o grego de Atos e do Evangelho de Lucas? Em 87%. Foi o que tu falou antes ali. É, Tá. Eu porque achei que alguém era diz da assim, carta de Paulo, antes desse 87%. É tipo assim, alguém... tipo assim, isso não é a linguagem de Paulo, ficava dizendo. Mas a gente não faz a análise pela essa aparência da linguagem. Exato. É por baixo, é a estrutura, como ele monta uma frase, como ele costuma colocar um verbo atrás do Meu sujeito, Deus. entendeu? É por isso. Então assim, Paulo podia pregar... Você pode pregar uma pregação de um jeito e em outra igreja pregar totalmente outra. Sempre. Mas vai existir uma estrutura lá embaixo que vai dizer assim, essa linguagem é do Bíblia. Não pelas palavras que você usa, mas pela estrutura da linguagem. Ideias, slogans, acaba aparecendo. Sempre tem. E de ser um sermão, uma homilia, eu tendo a achar, eu não tenho isso certo ainda, que possivelmente ou é uma exposição do Salmo 110, ou é uma exposição de Levítico 18, Levítico 16, Yom Kippur, ao dia da expiação. Faz mais sentido, hein? Porque eu lembro que me ensinaram isso quando eu era bem novo convertido. Quando eu cheguei em Levítico, alguém me deu essa dica. Tu tem que ler junto com Hebreus o Novo Testamento. Isso. Porque todo o movimento do Yom Kippur, todo o movimento de Levítico 16, se acompanha na mesma estrutura de Hebreus. Faz muito sentido, E aí o ápice cara. está em Hebreus capítulo 10, quando o sumo sacerdote entra aspergindo o sangue. E aí o autor de Hebreus diz que ele asperge o sangue quando ressuscita, não é quando morre. O autor de Hebreus diz. Olha aí, rapaz. Ou seja, olha quando o ele plot. entra, né? Quando ele entra nos Santos dos Santos, é o momento em que o sumo sacerdote lança e asperge o sangue. Foi o momento que Cristo, como sumo sacerdote, ressuscitou e fez a Caramba, purificação mano, pelos pecados. sensacional. Então a ideia seria ou é uma exposição do Salmo 110, porque se repete muito. Né? O autor de Hebreus, ele gosta dos livros do Antigo Testamento. Sim. Mas é interessante Linguagem que... levítica muito Levítico forte. é muito forte. Salmo 110 é usado, Salmo 95 é muito usado, o Salmo 2 é muito usado, o Isaías
14 e Isaías 44. Eles são 30 citações do Antigo Testamento que a gente tem. É um dos livros que mais usa o Antigo Testamento. E na formatação da Septuaginta, né? Na construção da Septuaginta. Então, assim, se for um sermão, me parece... Se 1 de Pedro parece uma exposição de Isaías 53, já Hebreus me parece uma exposição de Levítico, algum texto levítico ou de algum salmo. Cara, é muito louco pensar isso, né? Eu acho sensacional, cara. É muito bom. Porque assim, a gente acha que o sermão, né, temático, não, o sermão... Como é que é? Expositivo. Expositivo. E o sermão... Mano, mas é verdade, a galera do primeiro século pregava sermão expositivo já naquela época. Sim, E, mano, perfeito, é muito perfeito. bom você... E é muito legal você pensar que a carta aos Hebreus pode ser a transcrição de um sermão. E como talvez transcrição tem a sua adaptação linguística também. Perfeitamente. Entendeu? Porque, por exemplo, eu já tive sermões transcritos e não funciona muito bem escrito. Você tem que fazer uma pequena adaptação para funcionar Exato. melhor escrito. E aí você imaginar que talvez Hebreus possa ter sido isso. E aí, nesse sentido, em termos de autor... De fato, quem proferiu esse sermão? Não sabemos. Pode ter sido Paulo, pode ter sido Apolo, pode ter sido Priscila, enfim... Pode ser que Lucas tenha feito o arranjo, pode ser que tenha sido alguém da comunidade, um talento da comunidade, um Clayton, tá ligado? Que ninguém sabe quem é, mas foi o Clayton que fez o negócio ali. Mas Cara, era hábil. Mas era hábil. Ao ponto de tocar em temas como aliança, a tocar em temas como sacerdócio, que eram temas muito complicados para a época, principalmente para lidar com uma comunidade mista, a lidar com temas como temas celestiais, como anjos, como esses seres e tal, porque tudo está lá em Hebreus e essa pregação abrange tudo isso. A questão, só para deixar, no capítulo 2, no verso 3, ele fala que, é como se ele estivesse dizendo assim, nós ouvimos dos primeiros que ouviram de Cristo. Sim. Então ele se inclui numa segunda geração, né? Ele se inclui nessa segunda Isso. geração, não na primeira. Né? Parece que Paulo não teria tanto isso. Eu acredito que não tenha sido uma pregação de Paulo. Isso sou eu, tá, gente? Mas aí vocês ignorem. Por conta que, se você contrasta a defesa apostólica de Paulo em Gálatas com Paulo, que seria o suposto Paulo em Hebreus, parece não bater tanto. Eu até queria colocar isso pra mesa, assim, o que vocês acham a respeito disso? Alguém que tem muito orgulho de ter recebido do próprio Senhor Jesus a mensagem do Evangelho, colocar-se agora na mesma condição da sua audiência como alguém de segunda geração. O que vocês acham a respeito disso? Ele faz isso em 1 Coríntios. Sim. Porque ali é o que a gente chama de retórica da humildade. É quando eu me coloco junto com os leitores como se eu fosse um deles. Legal. Para poder alcançar melhor eles. Isso era uma retórica muito grande em Alexandria. E, inclusive, por isso que alguém acha que é Apolo, Lutero acha que é Apolo, porque as mesmas retóricas do livro de Hebreus a gente acha na região de Apolo que ele vivia. Né? Por isso que ele acha disso. Boa. Entendi. Então, assim, o grande debate é esse primeiro. Ele se parece colocar na segunda geração, por isso que a gente não sabe se foi Paulo, com certeza, e nada. E lá no capítulo 10, que vem aí o contra-argumento com relação a Harnack, né? Com relação a Priscila, que ele usa o que a gente chama de particípios masculinos. Uma série lá. E é como você interpreta o grego ali. Então é como se fosse o contra-argumento a isso. Ou seja, não é fácil dizer que é Paulo, não é fácil dizer que é Apolo, não é fácil dizer que é ninguém. Por isso que é complexo a coisa. E aí você diz, mas como é que foi aceito pelo cano? É o que a gente chamou na primeira parte. Porque a teologia é tão forte, que não precisou do autor para ser aceito. É uma pregação chocante, assim, para a época, né? Olha lá, o Poloche. Mas eu entendo que ela nos ensina muito de como ele usava o Antigo Testamento para sua pregação. Tipo, eu acho que o autor de Hebreus foi acusado por muito tempo de estar espiritualizando o texto, né? Sim. E isso só mostra a liberdade que ele tinha com o Antigo Testamento, de lidar com aquele texto, né? Será que o Longeneck, Richard Longeneck, fez uma pergunta muito tempo atrás que incautou todo mundo, que foi: a gente pode reproduzir a exegese apostólica? A gente pode reproduzir, por exemplo, a gente pode pegar o que Hebreus fez com os Salmos e interpretar todo o Antigo Testamento? Ele diz não, mas eu acho que é provocador. Acho que é no mínimo provocador. Ô, gente, vocês falaram aí do lance de segunda geração, né? É verdade isso. Mentira. Ele fala desse lance da segunda geração. Mas como é que é isso, assim? Segunda geração, que lugar que é esse? Quem são esses hebreus? Tem algum contexto histórico que a gente consegue localizar essa comunidade?
Ou que contexto histórico que é esse? Tipo, são crentes de segunda geração, tá? Então, quem eram os primeiros? Como é que o contexto histórico pode nos ajudar a entender essa expressão, né, de segunda geração e tal? Como a gente já falou, praticamente tudo é discutível em Hebreus, então não vou aqui bater o martelo, mas vou dizer aquilo que eu concordo e que muita gente tem apontado hoje, é que Hebreus, primeiro, não foi escrito somente para judeus, mas para uma igreja com um público misto. Como eu disse, isso pode ser contestado, mas, enfim, hoje em dia se acredita bastante nisso. E alguns indicam a Igreja de Roma como os receptores dessa carta, até pela menção à Itália lá também no final, né, da epístola. Ou os da do Itália, sermão, enfim, o saúda. Os da Itália, o saúda. Então, as pessoas normalmente estão apontando para isso, para essa localização. Agora, com relação à data, tem aqueles que se dividem entre antes de 70 e depois de 70. O que acontece em 70? A destruição do templo, a destruição de Jerusalém, né, na guerra com os romanos e tal. Por que isso é importante? Porque ele usa muito a linguagem do templo e a linguagem do sacerdócio. Então, em que sentido ele está usando isso? Então, alguns acham que foi antes ou depois. Se ele fala desse lance do sacerdote, dizendo que assim, gente, no fundo não é tão mais importante sacerdote, porque agora nós temos Cristo, que é da ordem de... Melquisedeque, que é da ordem de Melquisedeque, faz sentido, né? Tipo, porque acabou o templo, né? Os sacerdotes espalhados, né? E tem gente que acha que é justamente que ainda existe o sacerdócio do templo e que ele está usando essa linguagem porque faria sentido. Então, como eu disse, acaba sendo ou sutil, até mesmo, né, como uma crítica. Eu já vi alguns autores falando que ele utiliza a ideia de templo a falar, olha, isso daí é obsoleto. Eu vou mais nessa linha, é obsoleto. Já tanto que foi destruído. É obsoleto. Não, antes obsoleto? Obsoleto. Tá difícil hoje, né? Hoje tá complicado. Tá difícil, né? Tá, obsoleto, mesmo existindo. Tá. Que daí combina com Jesus também, que já falava da destruição do templo. No fundo, depois ele se refere que ele mesmo é o templo e tal, enfim. Se foi antes de 70, a gente, então, é revelado pra gente um público que estava sob tensão. Porque se a gente pegar 64... a gente vai ver o que Nero... A ditadura, né, mano? Quando a gente pega em 64... Porque agora eu não deixo de ser. 64 mesmo, né? Mesmo. Desculpa, gente. Continua, Nunes. Tá indo bem. A gente percebe que estava uma tensão muito grande com os cristãos. A gente percebe que a tensão entre Nero e os cristãos estava enorme. E eles estavam começando a sofrer vários ostracismos de vários níveis. Eu não acho que a figura que Nero era um maluco. Eu não acho que Nero era um cara que ficava em cima do palácio. Então, essa figura de Nero, para mim, ela é muito fantasiosa. Porém, quando a gente pega ali o historiador Tácito, ele registra Nero meio que acusando por tabela, não acusando mesmo diretamente, é bom a gente colocar assim, mas a minha leitura do historiador, do escrito dele, é que ele diz que Lutero pressupõe, olha, talvez tenha sido esses tais cristãos aí. Ou seja, havia uma tensão com os cristãos. Isso antes de 70. O que ocasiona? Uma perseguição terrível contra eles. Beleza? Só que aí tem a questão. Quem era judeu não sofria esse problema. Porque eles eram mantidos pelo Estado, assim. Sim. A tentação do cristão judeu a deixar de ser cristão e abraçar de novo o judaísmo, e só o judaísmo, também vem por essa questão social de dizer, rapaz, se eu for cristão... eu vou morrer, se eu for judeu, eu tô de boa. Só que o que acontece? A tensão com os judeus começa a aumentar próximo de 70. A gente percebe que a primeira revolta judaica contra Roma acontece, há o cerco de Roma em Jerusalém, isso antes de 70, um pouquinho antezinho ali, e estoura agora para quem? Para os judeus. Então a gente percebe que a carta de Hebreus provavelmente foi escrita no momento de tensão para os cristãos e para os judeus. E o cristão judeu estava no meio dessas duas coisas. Faz muito sentido isso. E aí a gente percebe que o autor de Hebreus vai dizer, vocês não resistiram até o sangue. Ele vai dizer, olha, não deixem de congregar como é costume de alguns, porque realmente era perigoso ir até lá. Caramba, ou seja, 10. mano, quer saber? Vou voltar aqui pra sinagoga, que por enquanto eu ainda posso viver, né? Ou não vou congregar porque a imigração pode estar lá, tipo, nossos irmãos americanos. Existe uma convocação à perseverança. Exato, e a Madison Pitcher ela até coloca assim, em vários escritos dela, até uma dissertação que ela tem muito boa sobre o discurso de Hebreus, ela vai dizer que a retórica do sangue
de Jesus é muito forte, porque o sangue de Jesus é sempre positivo. Ou seja, o martírio é positivo. Sofra por Jesus. É positivo, que a morte de Jesus foi os exemplos da fé, né? Em Hebreus lá. Sim. Foram até o sangue, né? Então, Exatamente. Só que ele fala, vocês não foram, né? Vocês até não os foram, vocês. vocês não foram até lá. Então Caramba, há uma E aí a pressão. nuvem de testemunhas ganha Sim. uma certa um peso ali nesse Jesus, argumento, né? ele não é apenas o Salvador, ele é o Salvador fiel. Exato. Ele sofreu até, ele foi obediente até. Então há um contexto muito forte de perseguição e uma tensão complexa, né? Não sei nem imagino como pode ter sido naquela época, mas com certeza era muito complexa. É tipo o Timothy Keller pregando logo após o 11 de setembro, né? Sim, essa tensão. Essa tensão, né? Eu acho que é uma imagem que pode nos remeter, porque essa tensão, a gente não tem a materialidade dessas coisas, mas essa tensão, ela tá permeando a audiência, se nós levarmos em consideração Sim. que é uma pregação. E lidar com esses pontos e evocar essas imagens, que são imagens já de conhecimento da audiência, é uma baita aula de homilética. Uma baita aula de homilética. O templo em Hebreus é muito interessante. A Amy Pirler, ela Que tem... orientou a Madison Peer. Sim. Ela falou um insight assim, genial dela, como o templo em Jeremias era um objeto de segurança para o povo judeu. E como em Hebreus podia ter essa tentação, rapaz, se a gente for no templo, se a gente estiver ali, eu vou ficar... Só que o autor de Hebreus quer dizer assim, olha, existe um outro templo, templo celestial, dá o contraste, né? Sim. Também isso é... Muito bom, gente. Olha, galera, isso... Abra a câmera aqui, Guga. Isso é pra vocês verem, pessoal, que é muito louco assim, né? E isso vocês não... É bem perigoso que eu vou falar agora. Não, eu vou falar de forma mais leve. Mas isso só aprende estudando, pessoal. Só aprende estudando esse tipo de informação. nisso, né? Não, é que eu ia falar... E como a gente aprende não estudando? Calma. Poderia cair por esnobismo. O que eu ia falar é o sim. seguinte, isso o Espírito Santo não te revela. É que eu venho de um meio, é que se fala assim, não, porque você tem o autor da Bíblia do seu lado. E de fato, gente, a gente tem que ler a Bíblia sabendo que o autor tá vivo, que o Espírito Santo tá ali com a gente. De fato, é importante ler a Bíblia em espírito de oração. Mas as pessoas às vezes descartam a importância do estudo, porque não, o Espírito Santo tá comigo, ele me revela. Por exemplo, eu vim de um movimento que era muito comum a galera falar, não, porque Deus me revelou nas Escrituras e tal, entendeu? E tipo, não é assim. Põe na tela Google aqui, por gentileza, olha aqui, ó, gente, ó, R$69 mensais, pra você estudar teologia comigo, Luiz, com a Cíntia, com o Guilherme Nunes. Aliás, o Guilherme Nunes tem um módulo inteiro sobre a teologia do apóstolo Paulo, sensacional, tá? R$69 mensais, você vai ter acesso a mais de 140 horas de teologia. Então vem estudar com a gente, o link da IBT está aqui na descrição. Sério, gente, tem coisa que você só vai aprender estudando, e você pode estudar com a turma do Bibotalk. Mas beleza, obrigado, jabá feito, ajude a gente, é isso. Mas vamos lá, ficou bem encaixadinho o jabá, ficou bem encaixadinho. Não, porque eu fico de cara mesmo, falando sério agora. Aliás, eu tava falando sério antes também. Mas é porque eu fico de cara com esse tanto de informação que isso nos ajuda a entender mesmo. O contexto, texto bíblico, dá um pouco de cor, né? Dá um pouco de cor, não. Dá uma eu não vou saber falar. Tridimensionalidade. Essa palavra aí, como é que é? Tridimensionalidade. Isso, como é que é a palavra? Eu não consigo. Eu também, né? Tem hora que a cabeça... Dá essa tridimensionalidade, aleluia, tudo que é original não se desoriginaliza. Dá essa tridimensionalidade pro texto, cara, que isso só tem mesmo cavocando e tal. Isso é muito legal, muito legal. Mas enfim, o que mais aí sobre Hebreus? A gente falou então sobre meio que autoria, data, propósito acabou entrando um pouco também, né? Não? Também, a gente falou essa questão da perseverança, Isso. que né, tem uma audiência ali que está passando por uma situação de crise, tem uma convocação à perseverança, mas ela também é um livro ou uma carta que tem um desenvolvimento cristológico muito grande. E aí eu sei que não é consenso que eu vou dizer, eu particularmente concordo com isso, ou gosto pelo menos da ideia de que Hebreus começa com um hino cristológico. Ai, tu gosta desse assunto, né? Sim, adoro. Então, a quem acha que, por exemplo, Hebreus de 1 a 4 seria ou um hino já conhecido, ou composto pelo autor da carta, ou pelo menos parece mais ou menos aí com um hino, já que ele vai evocar temas que estão presentes em outros momentos que também da Bíblia, que são também considerados como hinos. Então, a questão, por exemplo, da presença de Cristo na criação, como em Colossenses, como em João. Então, a ideia é meio que um movimento
movimento que você vai perceber nos hinos cristológicos, 1 Timóteo, tal, tudo, eu sei que isso é tudo contestável, tá? Mas eu tô dizendo que eu gosto dessa gosta ideia. dessa teoria? Eu gosto dessa teoria. Legal. E a ideia de um Cristo pré-existente, um Cristo que encarna, que morre, que depois é exaltado. Você percebe esse mesmo movimento já no início de Hebreus, já dando o tom daquilo que vai ser conversado. Legal, bom demais. Eu vejo essa cristologia alta, voltando de novo para o Salmo 110, que é justamente quem Jesus é no livro de Hebreus. Ele é um rei e um sacerdote. E por que que o Salmo 110 seria, então, a grande exposição que está acontecendo? Porque no versículo 1, o Salmo trata do rei. No versículo 4, trata do sumo sacerdote. Só que isso não era normal. Um sumo sacerdote não era rei. Não podia ser. E nenhum rei podia ser sumo sacerdote. Então, como é que eu divido Hebreus? Eu divido a primeira parte, Jesus como rei, e a segunda parte é o desenvolvimento de Jesus como sacerdote. Boa. Então, a gente percebe que há uma linha assim. Então, como rei, ele vai apresentar algumas grandes figuras, como Moisés, que tinha um papel de rei no povo, como Josué, que tinha um papel de rei do povo. Então, ele era esse rei. Da segunda parte, ele trata como o sumo sacerdote. Tem um autor, esqueci o nome dele agora, não, esqueci não, é David Peterson. Ele tem uma monografia interessantíssima, chamada A Lógica do Salmo 110 em Hebreus. E para mim é uma das melhores dos últimos 10 anos sobre Hebreus. Muito boa ela. Onde ele vai mostrar realmente que o que o autor quer com Melquisedeque, por exemplo, qual o grande diferencial de Melquisedeque? É que ele era rei de Salém e sacerdote. Sim. Então você tem de novo as duas coisas juntas. Só que ele é de outra ordem, a gente pode falar isso depois, mas a ideia é sempre que, para mim, de Hebreus há uma alta cristologia, né, litúrgica até, como a Cíntia falou muito bem. E essa alta cristologia litúrgica dele como rei, sobre a criação, sobre tudo, deságua dele como sumo sacerdote pro povo ali. Então, uma coisa que eu gosto, por exemplo, no início, e aqui eu vou tentar falar, se ficar difícil ou chato, vocês dizem, olha, tá muito embolado, vocês falam. Tá, eu falo. Logo no início, como eu disse, a primeira parte parece que ele tá falando de Jesus como rei, ele cita muito Moisés. E ele diz o seguinte, olha, Moisés foi fiel. Ele diz lá no capítulo 2, Moisés foi fiel em toda a casa, mas o povo não entrou na terra. Inclusive, nem ele entrou. Aí fica a questão, peraí, Moisés foi fiel, o povo não foi, e ele não entrou. Como é que Moisés foi fiel? Né? Porque o pressuposto seria, se Moisés fosse fiel, o povo tinha que ter entrado junto com ele, ou então ele tinha que ter entrado, mas nada disso aconteceu. Então o autor, para mostrar como o Cristo Rei é diferente de qualquer outro, até da grande figura chamada Moisés para o judaísmo, ele diz o seguinte, Jesus não foi fiel em toda a casa. Jesus foi fiel sobre toda a casa. São duas preposiçõezinhas diferentes, né? Porque Moisés foi fiel em toda a casa. Já Jesus foi fiel sobre toda a casa. O que seria então a casa? A casa seria o povo. O povo seria a casa. Ele está dizendo, Moisés foi fiel no meio de infiéis. É como se ele estivesse aqui dentro. Sim. Ou seja, aqui está o povo, estava aqui dentro. Então Moisés foi fiel no meio de infiéis. Só que a fidelidade de Moisés não atingia o povo. Ele foi fiel em toda a casa. A fidelidade dele não afetava o povo. Jesus foi fiel sobre toda a casa. A fidelidade de Jesus afeta o povo. A qualidade da fé nesse quesito, né? Ou seja, o fato de Jesus ser fiel sobre a casa foi diferente de Moisés, porque a fidelidade de Moisés não fez com que o povo fosse fiel. Mas a fidelidade de Jesus, é o que o autor Hebreus está dizendo, vai fazer com que eu seja fiel. A fidelidade de Jesus afeta a minha fidelidade. Então, quando ele mostra essa alta cristologia em Hebreus, ele quer mostrar, ele é alto. Só que ele é um alto que o fato dele ser alto me afeta. O fato dele ser rei me afeta. Esse sumo sacerdote? Me afeta. Então ele não é como Josué. Josué não conseguiu entrar e não ofereceu descanso. Só que Jesus me deu descanso.
Ele vai falar no capítulo 10 lá, que ainda nos resta um descanso e esse descanso vai vir, né? No capítulo 4. sábado, né? Essa ideia. Tudo em Isso. Hebreus aponta para uma perfeição e uma completude daquilo que Jesus realiza, né? Sim. Por isso que é o lance de ler legal, porque esse paralelo com Levítico também, né? Que tipo, ele é o cumprimento, é a santidade, ele é puro, ele é perfeito, né? Essa E parada. o uso do Salmo 110, que é um dos salmos, acho que é o salmo mais citado no Novo Testamento, sim. né? Justamente para uma aplicação cristológica, ele faz esse uso também justamente por quê? Porque é fácil a gente conectar Jesus com o rei. Uhum. Os evangelhos fazem isso o tempo todo. Mas a figura dele como sacerdote, né? Para quem vai dizer assim, mas ele não é da tribo de Levi. Então ele usa a figura de Melquisedeque, aí meio que na entrada do Gui, né? Não está dizendo que Melquisedeque era Jesus, porque tem gente que vai achar que ele já era Jesus ali, porque ele traz ali Uma pré-encarnação de Cristo. Não, porque ele leva para Moisés pão e vinho. Ó a Cara, ceia aí, ó a ceia. A Maria. E é o dízimo, né? Porque A eu galera sou gosta de do uma Melquisedeque, tradição porque é fundamento do sacramental, dízimo. claro. E, tipo, pra mim, a ideia seria linda, mas, assim, eu acho que um pouco forçado também a gente olhar dessa forma, mas enfim. Melquisedeque é aquela figura antes de Abraão, antes da lei, antes do estabelecimento ali do sacerdócio levítico. Então ele aponta para esse fato de que Cristo é um sacerdote que ele é anterior, que ele é superior, e como a gente não sabe a origem de Melquisedeque, porque a gente sabe pouquíssimo, a gente tem um ou dois versículos lá em Gênesis, depois a gente tem uma menção no Salmo 110 e um desenvolvimento do autor de Hebreus. A gente sabe pouca coisa sobre ele para trabalhar essa ideia da origem de Cristo, da sua pré-existência, da sua eternidade. Perfeito. É um coringa, né? uma coisa- É um super trunfo que o pregador tá dando pra falar, vocês estão com Abraão na cabeça. Não, tem um anterior. É porque se eu penso o seguinte, como é que Jesus pode ser um Moisés. sumo sacerdote se ele não vem de Levítico, como a Cíntia colocou? Ele tem que ser, porque o sacerdócio arâmico, ele tinha que vir biologicamente. Sim, exato. A figura de Melquisedeque ela é importante por causa disso, né? Agora, tem uma coisa em Melquisedeque, porque é o seguinte, olha, a gente tem alguns escritos fora a Bíblia que falam sobre Melquisedeque. A gente tem um documento em Corã, que é o 11Q13, ou 11Q Melquisedeque 13, que vai falar dele como um anjo. Olha, ó. A gente vai ver, por exemplo, nos documentos de Damasco, vai falar acho que até onde eu lembro, vai falar que ele é um... Como é que chama isso? Angelomórfico? Um anjo feito pessoa? Um anjo... É Um antropomorfismo. É, um tipo um antropomorfismo, mas era um anjo. A gente tem Enoque, o primeiro Enoque, vai falar ele como uma figura divina que desce do céu. Por quê? Porque eles estão interpretando o silêncio do acontecimento. Sim. Olha o que eu estou dizendo. Meu Deus. Tá. O texto não está dizendo que ele é um anjo, só está silenciado. O autor de Hebreus, quando diz ele não tem pais, ele não tem geração de vida, genealogia, ele não está dizendo que ele é um anjo, ele está dizendo o texto não está se importando com isso. Ou seja, disse que ele é um sumo sacerdote, sem se importar com genealogia, é porque o sacerdócio dele não tinha essa base. Entendeu? O autor de Hebreus não está querendo criar assim um anjo, aquela coisa toda. Ele só está dizendo, gente, o silêncio. Ninguém apresenta um sumo sacerdote sem dizer de onde ele é. No mínimo é porque não é Mais importante. um exemplo homilético de um bom pregador. Caraca. Naquilo que o texto não fala, eu Ó o também plot. não falo. Ó o plot, ó o plot. Porque todo esse silêncio gera essas especulações Exato. que não é o que eu estou querendo dizer. Se a gente perde, se o autor quer provar que o sumo sacerdote de Cristo não é na base da cronologia, ele vai para Melquisedeque e vai dizer, o silêncio me diz o que eu estou querendo dizer. sim. Porque o silêncio me diz que isso não é importante. Agora, se não é cronológico, é com base de quê? Aí vem uma palavra que eu acho maravilhosa, Salmo 110 e Hebreus, que é juramento. Não, o sacerdócio de Cristo não é mais por cronologia, é por juramento divino. Jurei a ti, tu és sacerdote para Ele sempre. foi denominado por Deus como sumo sacerdote. Ou seja, escolhido, né? diretamente. Por que isso é diferente? Porque o sumo sacerdócio, Levítico, ele morria, ele tinha que ser trocado. Os filhos faziam besteira, por isso que Levítico A 15. lei entrava, deixava de ser vigente. a Sim, lei ora, deixava os filhos de validade. Arão fizeram uma besteira enorme em Levítico 15. Aí ele tá dizendo o seguinte, esse sistema, ele é falido. Acabou, ele não tem. A gente sempre precisou de outra base, de outra ordem. E aí vem a ordem de Jesus. Então, Gênesis 14, quando introduz ali Melquisedeque, está dizendo o seguinte, Melquisedeque abençoa Abraão. Então, ele é superior a Abraão.
Se ele é superior a Abraão, por que ele é superior a Abraão? Porque ele é de uma ordem superior. E, inclusive, Jesus também é dessa ordem superior. Isso para os cristãos, eu acho assim, a minha ideia é que eles estavam sofrendo, a iminência de uma quebra do templo estava para acontecer, a destruição de tudo, ia ser uma mudança, porque a queda em 70 introduziu um outro tipo de judaísmo, sem base de templo nenhum, que foi o judaísmo rabínico. Então havia uma insegurança. Então, dizendo, olha, pode quebrar qualquer coisa aqui. Já não é com base mais no templo, nem na genealogia, mas no juramento divino. Ele jurou e ele jurou para sempre. Por isso que eu acho que é forte essa mensagem de eternidade, assim, do autor de Hebreus. Né? Ó, antes do Luiz explicar a abertura dele, que eu não entendi nada. Tá bom. Mas eu acho que a gente podia encerrar o programa contando, tipo, na opinião de vocês, os principais temas da carta aos Hebreus, ou da homilia do pregador hebreu. Bom, a gente está longe de esgotar tudo aquilo que Hebreus fala, mas eu acho que é algo que chama muito a minha atenção. Primeiro, a linguagem de família, né, dessa família de Deus, que é utilizada principalmente na primeira parte de Hebreus. E também o fato de que um dos qualificadores de Jesus para o seu sacerdócio, para o seu sumo sacerdócio, é a humanidade de Jesus. Né? O fato dele ser, inclusive, ele é chamado de nosso irmão, né? Então, ele é aquele que realmente assume a forma humana. Essa é a parte que fala de também as nossas foi tentado em tudo, é esse rolê. Exato, e que a gente pode se aproximar com confiança, porque ele conhece aquilo, as nossas dores, aquilo que a gente passou. Então, essa identificação dele conosco por meio da sua humanidade é algo que é tão importante quanto a divindade dele, especialmente naquilo que o torna o mediador dessa nova aliança, o sacerdote perfeito, do sacrifício perfeito, como a gente percebe que Hebreus sempre aponta para isso. Muito bom. Eu acho que o tema do uso do Antigo no Novo, Sim. o autor ele usa muito o Antigo Testamento, e acho que isso tem muito a nos ensinar. Né? Ele usa uma catena, ou seja, uma série de citações do Antigo no primeiro capítulo ali, 9 de uma vez, uma seguida da outra, emendando só com conjunções, só com i. Isso não acontece em muitos lugares. Mas se for uma pregação, é muito interessante como ele... Parece ele lendo, né? Deixa eu ler aqui o meu texto, né? Também. Então, são 30 usos do Antigo Testamento de citação direta. Só Mateus bate isso aí. E proporcionalmente, Mateus tem um pouco mais de capítulos. Então, naturalmente, teria mais, mas Hebreus tem. O outro tema, eu acho que esse é o tema da lei. É o tema onde lei ali para o autor de Hebreus é algo muito mais profundo, né, do que simplesmente o que a gente pensa, porque ele usa uma linguagem de lei que às vezes é a Torá, 613 mandamentos, às vezes são os 10 mandamentos, e às vezes é o Antigo Testamento como um todo. Ele faz isso usando o artigo definido ou indefinido. A, O, ou então nenhum. Então, no grego, no texto original, ele sempre vai diferenciando para o que ele está lidando. Então, a lei, para mim, é algo muito importante ali. A outra questão é a questão da nova aliança. O autor ele usa um texto gigantesco de Jeremias 31. E, para mim, a grande discussão é como aquilo se aplica à igreja e como aquilo se aplica à questão de Israel ainda. Então, as grandes discussões, a gente tem mais de 23 escolas de como lidar com Jeremias 31. Ali naquele texto. Inclusive, a gente tem, dentre elas, o dispensacionalismo progressivo. Foi gerado parte por conta desse texto. Ele foi o principal texto nos congressos dos anos ali 90, dos anos 80. Então, é um texto importante. Ou seja, a Jeremias 31 diz que eu farei para a casa de Judá. Mas o autor de Hebreus, ele parece aplicar aquilo para toda a igreja, quando ele diz assim, citando o mesmo texto, mas aplicando para a igreja. Alguns vão dizer, e aí vem Paulo dentro do judaísmo, e nós temos várias pessoas, correntes dentro do Paulo dentro do judaísmo, que vai divergir também se... Não, mas é porque Hebreus foi só para judeus. Né? Foi só para judeu. Então, é por isso que o autor de Hebreus está citando aquele texto. Só que é difícil dizer isso. Então, eu diria que é a nova aliança ali. E as passagens de advertência A Thomas Nelson tem um livro, se agora se eu tiver falado errado. Não tem problema, Tem não? Não, se foi Thomas Nelson, se foi a Paulo, não sei. Mas eu acho que a Thomas Nelson tem um livro, quatro perspectivas sobre passagem de advertência. Eu acho que não é Thomas Nelson, não. Isso tem coisa de ser livro antigo da vida que não é publicado O mais. Águidos. Não, tá bem bonito, é novo. Sério? Caramba. Quatro passagens bíblicas? Quatro perspectivas sobre as passagens de advertência. Caramba, nunca ouvi falar desse livro. Eu também ouvi falar.
Ele muito tempo em inglês, ele já é antigo, mas ele foi colocado Daquela agora. mesma série de Five Views, Isso. Counterpoints. Enfim, se a Jenny achar, a gente colocou na tela aí. Mas o que tem esse livro diz aí? Esse livro vai tratar 2 passagens de Hebreus, que é a passagem do capítulo 10, que vai falar sobre aqueles que pisarem o sangue da aliança, já não tem mais volta. E o texto do capítulo 5, quando ele vai dizer que aqueles que caíram não tem mais como voltar ao arrependimento. Experimentaram a glória do porvir. São 4 perspectivas aqui. É editora Carisma. Carisma. Apostasia em hebreu? Apostasia em Hebreus. Apostasia As em 4 Hebreus. perspectivas sobre as passagens de advertência. Isso. Legal. Aí tem aqui autores como o Grant Osborne. Isso aí. O Osborne é de perda de salvação. Que é a certa. Isso. Aí tem o Bill Fanning. O Fanning acredita que não é perda de salvação, ele vai defender a calvinista. O Garrett Cockerill. Ele vai defender aí que não diz respeito a condenação, a cair da salvação. Mas se você fizer isso, você vai ser punido. Você não vai perder salvação. Vai ser punido. Mas Meu como uma Deus. circunstância, né? E é o Randall Gleason. Uma outra visãozinha wesleyana sobre perder a salvação também. São esses 4 mesmo. Caramba. Você lembra como que a Madison Pierce vê isso daí? Eu não lembro direito. Ela, na verdade, eu lembro que ela coloca somente como esqueci a palavra, uma coisa de exortação mesmo. Acaba sendo só uma Um discurso retórico de discurso exortação. discurso retórico de Que é o que muitos exortação. calvinistas utilizam, né? Isso. Não quer dizer que acontece, que é só, tipo... Mas sim, mas se é um discurso de exortação... É como porque se fosse uma a- hipótese, né? Da hipótese eu acho bem ruim essa. Mas enfim, porque se tem Mas a o exortação, tem objetivo, perigo, não, né? o objetivo não é objetivo é causar exortar. medo, motivar a perseverança. Isso, Exato. E se quer motivar a perseverança é porque pode ser que não persevere, né? E se não perseverar, cai. Ou então só os salvos vão perseverar, porque ouviram. né? É facinho, é muito fácil daí. Esse realmente é Enfim, muito né? fácil. Enfim. Brincadeira, gente. Inclusive, agora falando de Thomas Nelson, abre a câmera aqui, Guga. Tem 2 livros que a gente lançou agora recentemente. Recentemente não, foi esse ano, né? Que é Perda da Salvação, Vailate e Iago Martins, na coleção Teologia para Todos. Olha só. O crente pode perder a salvação? Vailate dá a resposta arminiana e Iago Martins dá a resposta calvinista. Tá lá na coleção Teologia não para sabia, Todos. Eu Lançamos. não vi isso. Não viu? Passou meio batido. Eu esqueci de falar um pouco. Tô falando agora. Falando Passou agora. batido. Passou batido. Semestre. Mas é isso. Gente, obrigado. Luiz, quer falar alguma Não, coisa? ele tem que Não, eu tinha que explicar. explicar sobre a minha não corta abertura, pra mim né? assim. Desculpa, que eu tô com fome. Não, Com fome. tranquilo. O Jerry já Coisa chegou. bem rápida, né? O Vamos. supersessionismo é uma corrente teológica, na verdade é uma manifestação teológica que vem muito de uma leitura de desjudaizar, desjudaizar, se nós pudéssemos utilizar esse termo, a teologia do Novo Testamento, né? E isso vem com Como é que é o nome várias do negócio? propostas, né? Supersessionismo, né? Que E aí essa ideia da nova... Oi? Não tem nada a ver com dons tem nada espirituais. a ver viu? com Nada a ver, dons nada a ver. espirituais, Você se né? confundiu também, que eu sei que você se confundiu. Comenta aí, tu achava que era sobre dons. Porque eu também achei. Mas é outro, Supersessionismo. Isso. De sessão. O outro é super cessacionista. Exatamente. Exato. E aí a ideia, na verdade, por que eu falo que é uma manifestação? É porque não tem necessariamente uma sistematização Se dessa manifestou, a gente expulsa, teologia, assim que a gente fala na mas Assembleia. é um ethos. E tem que expulsar mesmo, tá? Porque é uma manifestação que parte de um princípio contraético, que é a ideia de você jogar uma determinada comunidade no ostracismo da interpretação bíblica. Ou seja, pegar o que foram judeus e dar base de que o Novo Testamento, a nova lei em Cristo Jesus, entre outras coisas, elas não compreendem ou não contribuem em nada para a interpretação do segundo mandamento, né, do Novo Testamento. E aí, quando você olha para Hebreus, o pregador não tem esse tipo de noção. O pregador, na verdade, ele vai observar todo o Antigo Testamento, toda aquela Ele não fala de estrutura. forma pejorativa Exatamente. do sistema sacrificial. Exatamente. Ele fala, mas ele vai utilizar isso em benefício e colocando na alcunha de Cristo. Então, o supersessionismo, ele meio que... eu não consigo existir Tá errado, aqui. tá errado isso aí, Rogerinho. Tá errado isso aí. Eu gosto muito de uma fala da Madison Pierce, que ela fala, a gente costuma pensar em antiga aliança e nova aliança em termos de o antigo é ruim E o novo é bom. É melhor, às vezes, a gente pensar em termos de que o que era bom e se torna melhor. Então, exato. não ruim e bom, mas bom e melhor. Aí eu tenho dificuldade com isso aí, hein?
Eu acho que era ruim antigamente. Enfim, gente. Eu acho que não é velha à toa, né? São Não é velha, correntes não é teológicas, velha são à toa. discussões. Mas aí, gente, é isso. Deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e é isso. Ajude o BTcast a permanecer aqui sentado numa mesa, uma galerinha. Se você curtindo, comentando, se quiser anunciar aqui no BTcast, manda e-mail para podcast@bibotalk.com que a gente faz um anúncio aqui. É mais barato que você imagina. Sério. E você vai aparecer aqui, vai aparecer na televisãozinha. Tamo together. Obrigado, Nunes, pela sua presença aqui, tá bom? Obrigado, Cíntia, mais uma vez. Grande Luiz. Tamo together. É nóis. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Terça-feira tem BTcast, sexta-feira tem BT Papo. É nóis, vejo vocês.